Olá! Vamos falar sobre o inconsciente e as emoções. Esse assunto já está bem assim divulgado bastante na internet, mas aqui eu quero falar algo bem interessante para vocês entenderem e perceber quais os tipos de emoções mais dominantes que estão travando a sua vida. Dentro da medicina chinesa, cada órgão é um órgão e uma víscera. Está relacionado com um tipo de emoção. Então, se você detectar os tipos de órgão que você está com problema e a víscera e qual a emoção dominante, você consegue detectar o tipo de emoção que está te bloqueando ou mexendo com as suas emoções. Vamos lá. Por exemplo, os rins e a bexiga, na visão da medicina chinesa, está relacionado com a emoção do medo, preocupação. E também os rins, ele rege os ossos dentro do olhar da medicina chinesa e guarda a nossa essência. Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm muita infecção de urina, tem muitas pedras nos rins, está relacionado com o medo, com a preocupação, como ela não tem muita travamento de medo e problemas nos ossos também, na estrutura, a pessoa ficar com muita tensão nervosa. Outro exemplo, o fígado. O fígado está relacionado com a raiva, a ira, o ódio. Quando ele está muito em excesso, a pessoa fica muito explosiva, muito irritadiça, muito nervosa. E quando ele está debilitado, aí entra a depressão, aí fica o contrário, a pessoa fica muito deprimida e para baixo. Fígado e vesícula biliar. A vesícula biliar, que é a víscera, dá coragem para a pessoa. Você tem coragem e atitude para fazer as coisas. Geralmente, a gente aprende isso dentro da medicina chinesa. As pessoas que tiram a vesícula biliar, elas ficam não tem muita atitude, ela perde um pouco da coragem de fazer as coisas, fica mais não tem muito assim atitude e não consegue mais ter habilidade para tomar decisões. As pessoas que tiram a vesícula biliar. Outro órgão é o pulmão. O pulmão e intestino grosso. O pulmão, geralmente as pessoas que têm depressão, tristeza muito profunda, geralmente ela fica com algum problema no pulmão. Problema de respiração, não respira direito, com asma, com bronquite. A pessoa geralmente tem problema. Se você for analisar profundamente as emoções daquela pessoa, ela tem muita tristeza quando a pessoa tem algum problema no pulmão. E o intestino grosso, mágoa, tá guardando muita mágoa das pessoas, fica com o intestino preso, não consegue se soltar, não consegue pôr para fora aquilo que sente, então fica com esses problemas. E na visão do hinduísmo tem os chakras, que são vórtices de energias que estão na nossa coluna vertebral, toda a nossa coluna vertebral. São 7 e eles regem as nossas principais glândulas do nosso corpo. E são 7 chakras, tem vários, mas os 7 chakras principais e eles regem a energia, energeticamente, as 7 glândulas principais do nosso corpo. Por exemplo, aqui na garganta, o chakra da garganta, chakra laríngeo, ele rege o quê? A fala, a maneira de você se expressar. Aqui o frontal é o discernimento, a criatividade, a percepção, a intuição, o chakra do coração, o amor incondicional, o amor ao próximo, ajudar ao próximo e assim sucessivamente. O que eu quero dizer aqui sobre as emoções? Quando você aprende a reconhecer os órgãos e as suas emoções,
qual a emoção que está envolvido, que você está tendo atualmente? Qual o sentimento, aquilo que você está sentindo? Por exemplo, você está com medo, tem medo de se expor, está travado, não consegue ir para frente, ou você está com raiva, com ódio, ou você está com extrema tristeza, com rancor. Quando você observa essas emoções, você começa a dominar elas. Quando você observa o seu organismo, o seu corpo, porque o que é as emoções? Elas são desencadeadas pelos pensamentos. Se você tem um pensamento de raiva, você desencadeia uma substância química que será levada e distribuída pelo seu corpo através dos seus neurotransmissores e você vai reagir a isto. Por isso que diz a ciência que o nosso corpo ele responde literalmente àquilo que a gente pensa e sente, bioquimicamente. E é isso que desenvolve as doenças. Mas aqui, quando você reconhece, percebe o que você está sentindo, eu estou com dor no corpo, eu estou com dor nos rins, tem pedra nos rins, tenho problema de estômago, chakra do plexo aqui que domina o poder pessoal, aquilo que como você se impõe as suas relacionamento, como você se vê, você sabe se pôr, sabe se apresentar sem ninguém invadir o seu espaço, você não deixa as pessoas invadir o seu espaço. Isso também, dentro da visão da medicina chinesa, também está relacionado exatamente aqui. Como você vê as situações, você deixa as pessoas invadir o seu espaço? Geralmente as pessoas que não sabem se impor, elas têm problemas de estômago. O que eu estou querendo falar aqui? Observe as suas emoções e o órgão ou a víscera envolvido nessa situação. Aqui não dá para falar porque é muita coisa, mas depois você pode fazer uma pesquisa. Aquilo que você está sentindo, dentro da visão da medicina chinesa, o órgão, a víscera, com aquela situação, com aquela emoção, ou o chakra, com aquela região, envolvida, você vai observar a emoção que está contida ali. E assim, dessa forma, você consegue trabalhar as suas emoções e bloquear elas. Você vai trabalhar o quê? Psicologicamente. Vai observar, fazer uma reflexão, porque nada mais as nossas emoções são produtos das experiências que nós passamos no passado. E aquilo fica remoendo na nossa mente o tempo todo e o nosso corpo traz isso para a nossa realidade. Gente, é aqui que mostra a vibração do seu inconsciente, as suas crenças inconscientes, que é isso que bloqueia toda a sua vida. Porque se você está com essa emoção, você está vibrando isso, para a sua realidade. E a sua realidade vai justificar isso que você está sentindo. Então, você vai observar, ver o tipo de emoção mais dominante, o que está te prendendo, o que está te travando. E aí você vai trabalhar essas situações. É aqui que entra a consciência emocional, você perceber, você ter consciência das suas emoções e dominar elas. Como você faz isso? Através da meditação, da autoconsciência, da autoobservação, da autorreflexão. E conforme você vai mudando essa maneira de você perceber e interpretar a sua realidade, você muda essas emoções e aí você muda a sua realidade. Você não tem que mudar lá fora, você tem que mudar dentro de você. Essas situações, como você está observando a realidade, como essas emoções que você está emitindo para o universo. Então você começa a perceber e observar isso e a sua realidade
muda. Quando você muda as suas emoções, a sua maneira de sentir, de ver e interpretar a realidade, você muda a situação. Entenderam que cada órgão do seu corpo, cada víscera, as emoções, elas são viscerais. São viscerais. Cada órgão do seu corpo, cada víscera está envolvida com um tipo de emoção. E isto é coordenado pelo nosso inconsciente. E você não percebia, não percebemos quando estamos reagindo a essas emoções. Mas quando você tem consciência e você tem esse conhecimento, você começa a ter domínio. É aqui que entra as crenças. As pessoas falam, como limpar as crenças? Não tem como limpar essas emoções. Tem como você trazer a consciência da situação e você começa a trabalhar ela. Você começa a ver com pontos de vista diferentes e você começa a alterar essas situações. Traga as situações, a consciência, a sua luz da consciência e você começa a mudar essas emoções. As emoções é a reação do corpo àquilo que você está pensando mentalmente. O corpo reage às suas emoções. Por isso que dá para saber qual tipo de emoção que está te dominando quando você tem esse conhecimento. Não é possível falar tudo aqui, mas observe, por exemplo, muita dor de cabeça. Você está com muita dor de cabeça. Com certeza você está com uma emoção do fígado alterada. A energia do fígado alterada, uma emoção que vem do fígado, que deixa você preocupado, ou está com raiva, ou está preocupado, nervoso para resolver alguma situação. Então o que vem? A dor de cabeça, medo, causa pedra nos rins, problemas na bexiga, infecção urinária. Começa a fazer uma análise e observar observa as pessoas com certos problemas de saúde para você ver como está totalmente ligado. Quando você traz a consciência destas situações, você começa a resolver elas na sua vida. Você começa a resolver todas elas na sua vida.